Ele bateu na porta da casa simples às 7 da manhã. Quando ela abriu e viu quem era, o mundo parou. Uma das crianças se escondeu atrás da mãe, mas nada as preparou para o que ele disse em seguida. Lucia estava terminando de pentear o cabelo de Sofia quando ouviu a batida na porta. Eram 7 da manhã de uma terça-feira comum, e ela sabia que não esperava visitas. Miguel já estava arrumado para a escola, sentado na mesa pequena da cozinha, tomando café com leite aguado e comendo pão amanhecido que ela tinha conseguido comprar ontem com os últimos trocados. Quem será a essa hora? Ela murmurou, amarrando o rabinho de cavalo da filha. Sofia, de 8 anos, olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e curiosos que sempre faziam o coração de Lucia apertar. A menina tinha herdado a inteligência do pai, mas felizmente não tinha memórias claras dele. Miguel, aos 10 anos, lembrava de mais coisas e às vezes fazia perguntas que Lucia não sabia como responder. A batida na porta se repetiu, mais insistente agora. Lucia suspirou. Checou se o roupão estava bem fechado e caminhou até a entrada da casa pequena. Eram apenas 3 cômodos. Um quarto que ela dividia com Sofia, outro onde Miguel dormia e a sala que também servia de cozinha. O aluguel estava atrasado há 2 meses e Dona Marlene, a proprietária, tinha avisado que se não pagasse até o final da semana, eles teriam que sair. Lucia abriu a porta preparada para ver Dona Marlene com cara de poucos amigos. Mas quando viu quem estava ali parado, sentiu as pernas ficarem fracas. Adriano Montenegro estava na sua porta. Adriano Montenegro, o empresário mais rico da cidade, dono de uma rede de lojas que se espalhava por 3 estados. O homem que aparecia nos jornais, que tinha uma mansão no bairro mais nobre, que dirigia carros importados e frequentava festas com políticos e celebridades. E também o homem que tinha sumido da vida dela há 10 anos sem dar explicações. Oi, Lucia. A voz dele estava diferente, mais madura, mas ainda carregava aquele tom grave que ela conhecia bem demais. Lucia ficou paralisada por alguns segundos, processando a visão à sua frente. Adriano estava vestido com um terno caro, mas não ostensivo. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas sutis ao redor dos olhos, mas continuava bonito. Mais bonito até, com esse ar de homem experiente que o dinheiro e o sucesso tinham lhe dado. O que você está fazendo aqui? A voz de Lucia saiu mais áspera do que ela pretendia. Preciso falar com você, é importante. Lucia olhou por cima do ombro e viu Miguel e Sofia espiando da cozinha, claramente curiosos com a visita inesperada. Principalmente Miguel, que tinha uma expressão desconfiada no rosto, como se soubesse instintivamente que aquele homem representava algo complicado. As crianças vão se atrasar para a escola, ela disse, tentando ganhar tempo. Posso esperar até elas saírem. Ou posso dar uma carona para elas, se você permitir. A oferta fez Lucia franzir a testa. Adriano sempre tinha sido direto, mas essa gentileza toda estava deixando ela desconfiada. Nos velhos tempos, ele não era de fazer favores sem esperar algo em troca. Não precisa. Miguel sabe o caminho. Ela fechou a porta sem convidar Adriano para entrar e se virou para as crianças, que ainda estavam observando tudo com curiosidade. Quem é aquele homem, mãe? Sofia perguntou, sempre a mais direta dos dois. Um conhecido antigo. Vamos, vocês vão se atrasar. Miguel pegou a mochila escolar que estava mais para um saco de pano onde cabiam os poucos cadernos que eles conseguiam comprar. Sofia fez o mesmo, mas continuou olhando para a mãe com aquela expressão investigativa que sempre a deixava nervosa. Ele é bonito, Sofia comentou inocentemente. E o carro dele é muito grande. Lucia olhou pela janela e viu um BMW preto estacionado na rua. O carro provavelmente custava mais do que ela ganharia em 10 anos trabalhando na loja de roupas do centro, onde recebia apenas comissão e às vezes voltava para casa sem vender nada. Vão logo, que vocês vão perder a primeira aula. Ela beijou a testa dos dois e os viu saírem pela porta dos fundos, como sempre faziam para não passar pela frente da casa onde Adriano estava esperando. Miguel olhou uma última vez para trás antes de desaparecer no quintal, e Lucia percebeu que o filho tinha a mesma expressão desconfiada de sempre que pressentia problemas. Lucia esperou uns 5 minutos, tempo suficiente para as crianças chegarem na esquina, antes de abrir a porta novamente. Adriano estava encostado no carro, mexendo no celular,
mas guardou o aparelho assim que a viu. Agora podemos conversar? Ele perguntou. Depende do que você quer. Adriano respirou fundo como se estivesse se preparando para algo difícil. Posso entrar? É sobre Miguel e Sofia. O coração de Lúcia disparou. Como ele sabia os nomes das crianças? Como ele sabia que elas existiam? Ela tinha sido muito cuidadosa para manter os filhos longe de qualquer coisa relacionada ao passado. Como você sabe os nomes deles? Lúcia, eu sei de muita coisa. Mais do que você imagina. Ela hesitou por um momento, mas acabou se afastando da porta para deixá-lo entrar. A casa estava arrumada, mas era impossível esconder a pobreza que transparecia em cada detalhe. Os móveis velhos, as paredes que precisavam de pintura, o sofá com almofadas para esconder os rasgos no tecido. Adriano entrou e olhou ao redor sem demonstrar julgamento, o que de alguma forma deixou Lúcia ainda mais nervosa. Ela preferiria que ele mostrasse desprezo ou pena. Essa neutralidade era mais perturbadora. Você quer café? Ela ofereceu por educação, mesmo sabendo que só tinha pó solúvel barato. Não precisa. Senta aqui comigo. Adriano se acomodou no sofá e fez um gesto para que ela se sentasse também. Lúcia preferiu ficar de pé, de braços cruzados numa postura defensiva. Fala logo o que você quer, Adriano. Eu tenho que trabalhar. Eu sei onde você trabalha. Na loja da Dona Carmen, no centro. Ganha por comissão. Às vezes volta para casa sem dinheiro nenhum. Lúcia sentiu o sangue gelar. Você está me seguindo? Não estou te seguindo. Mas eu sempre soube onde vocês estavam. Sempre acompanhei de longe. De longe? A voz de Lúcia subiu alguns tons. Você sumiu da minha vida há 10 anos. Desapareceu como se nunca tivesse existido. E agora vem me dizer que estava acompanhando de longe? Adriano baixou a cabeça, claramente constrangido. Eu sei que você tem todo o direito de estar furiosa comigo. Furioso é pouco. Você me abandonou grávida, Adriano. Grávida e sem dinheiro, sem família, sem nada. Você sabia que eu estava esperando Miguel e mesmo assim desapareceu. Eu não sabia. A resposta foi tão baixa que Lúcia quase não ouviu. Ela se sentou na beira do sofá, de repente sentindo as pernas fracas. Como assim você não sabia? Adriano levantou os olhos e Lúcia viu algo que não esperava. Lágrimas. Lágrimas nos olhos do homem que tinha se tornado um dos empresários mais poderosos da região. Quando você tentou me contar, eu estava no meio daquela crise na empresa do meu pai. Lembra? A firma quase faliu, tivemos que demitir metade dos funcionários. Eu estava trabalhando 18 horas por dia tentando salvar tudo. Lúcia lembrava. Tinha sido uma época terrível, quando escândalos financeiros tinham abalado várias empresas da cidade. Mas isso não justificava o que ele tinha feito. E daí? Isso te dava o direito de me ignorar? Eu não te ignorei. Eu achei que você estava tentando me chantagear. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Lúcia podia ouvir o próprio coração batendo. Ela olhou para Adriano como se estivesse vendo um estranho. Chantagear? Meu pai disse que você era igual às outras, que estava atrás do dinheiro da família, que inventou a gravidez para me prender. Ele disse que se eu cedesse uma vez, você ia querer mais e mais. Lúcia se levantou de um pulo, a raiva finalmente explodindo. E você acreditou? Depois de 2 anos juntos, depois de tudo que vivemos, você acreditou que eu seria capaz de inventar uma coisa dessas? Eu era jovem, Lúcia. Tinha 22 anos. Estava desesperado para salvar a empresa da família. E meu pai era a única pessoa em quem eu confiava. E eu não era ninguém? Adriano se levantou também. E Lúcia percebeu que ele estava realmente emocionado. Não era teatro. Não era manipulação. Era dor genuína. Você era tudo para mim. Por isso doeu tanto quando meu pai mostrou aquelas fotos. Que fotos? Adriano hesitou como se estivesse decidindo se devia continuar. Fotos suas com outro homem, saindo de um motel, abraçados, beijando. Lúcia sentiu o mundo girar. Que fotos? Que outro homem? Adriano, eu nunca traí você. Nunca sequer olhei para outro homem enquanto estávamos juntos. Eu sei disso agora. Como assim? Você sabe agora? Adriano passou a mão pelos cabelos, um gesto que Lúcia reconheceu como sinal de nervosismo extremo. 3 anos atrás, meu pai estava morrendo. No leito de morte, ele me confessou a verdade.
As fotos eram falsas. Ele contratou alguém para fabricá-las. Lucia precisou se apoiar na parede para não cair. 10 anos. 10 anos de solidão, de luta, de criar 2 filhos sozinha, de passar necessidades, de se sentir traída e abandonada. Tudo por causa de uma mentira. Por quê? A voz dela saiu como um sussurro. Porque ele achava que você não era da nossa classe social. Porque ele tinha outros planos para mim. Uma noiva de família rica que ia ajudar nos negócios. Porque ele era um velho preconceituoso que só pensava em dinheiro e status. Lucia deslizou pela parede até ficar sentada no chão, tentando processar a informação. Adriano se ajoelhou ao lado dela, mas não ousou tocá-la. Lucia, eu passei os últimos 3 anos procurando por você. Quando finalmente descobri onde vocês estavam, fiquei observando de longe, tentando entender como as crianças estavam, como você estava, e como você acha que estamos. A voz de Lucia estava carregada de amargura. Olha ao seu redor, Adriano. Olha onde seus filhos estão crescendo. A palavra ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Adriano arregalou os olhos. Meus filhos? Lucia riu, mas foi um riso sem humor. Você achou que Miguel se parece com quem? E os olhos verdes da Sofia? Você acha que ela herdou de quem? Adriano olhou ao redor da casa simples, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O quarto pequeno onde Miguel dormia, a cama de solteiro que ele dividia com livros empilhados porque não tinha um estante, a mesa de estudos improvisada com tábuas sobre tijolos, os brinquedos poucos e velhos de Sofia. Miguel tem 10 anos, Lucia continuou, a voz cada vez mais firme. Sofia tem 8, faça as contas. Adriano cobriu o rosto com as mãos. Quando as tirou, estava chorando abertamente. Meu Deus, Lucia. O que eu fiz? O que nós perdemos? O que você fez foi acreditar nas mentiras do seu pai, em vez de confiar na mulher que amava. O que perdemos foram 10 anos de família, 10 anos de memórias, 10 anos de estar juntos. Adriano olhou para ela com uma expressão desesperada. Podemos recuperar. Posso compensar tudo. Posso dar para vocês a vida que merecem. Não é sobre dinheiro, Adriano. Eu sei que não é só sobre dinheiro, mas é sobre dinheiro também. Você está passando necessidade, as crianças estão passando necessidade. Miguel vai para uma escola com sapatos furados, Sofia usa roupas que já ficaram pequenas. Vocês moram numa casa que está caindo aos pedaços porque é o que conseguem pagar. Lucia sabia que ele estava certo, mas ainda assim doía ouvir a verdade sendo dita com tanta crueza. E você acha que chegar aqui com seu carro importado e seu terno caro vai resolver tudo? Que vai comprar nosso perdão? Não quero comprar perdão. Quero ganhar uma segunda chance. Adriano se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Dessa vez, Lucia aceitou. Lucia, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que causei uma dor terrível, que roubei de você e das crianças 10 anos que nunca vamos recuperar. Mas quero tentar compensar o tempo perdido. Como? Me deixa fazer parte da vida deles. Me deixa ser o pai que deveria ter sido desde o início. Me deixa cuidar de vocês. Lucia olhou nos olhos dele e viu sinceridade, mas também viu o peso dos anos perdidos, da confiança destruída, da família que poderia ter sido e nunca foi. Não é tão simples assim, Adriano. Eu sei, mas podemos começar devagar, um passo de cada vez. Nesse momento, eles ouviram vozes do lado de fora. Miguel e Sofia estavam voltando, provavelmente porque tinham esquecido alguma coisa. Mãe? A voz de Miguel veio do quintal. Esqueci meu livro de matemática. Lucia olhou para Adriano, que estava claramente nervoso com a possibilidade de encontrar as crianças. Você quer conhecê-los? Ela perguntou baixinho. Mais do que qualquer coisa no mundo. Então se comporta. Eles não sabem de nada sobre você, e não quero que se sintam confusos ou magoados. Adriano assentiu, enxugando os olhos rapidamente. Lucia foi até a porta e chamou os filhos. Miguel, Sofia, venham aqui um minutinho. As 2 crianças entraram na sala e pararam quando viram Adriano. Miguel, sempre o mais desconfiado, se posicionou ligeiramente na frente de Sofia, num gesto protetor que fez o coração de Adriano se apertar. Crianças, esse é o Adriano. Ele é um amigo antigo da mamãe. Adriano se ajoelhou para ficar na altura deles, tentando controlar a emoção de estar vendo seus filhos de perto pela primeira vez.
Oi, Miguel. Oi, Sofia. É um prazer conhecer vocês. Sofia, sempre mais sociável, deu um passo à frente. Você é rico? Seu carro é muito bonito. Adriano riu, uma risada genuína que fez Lucia se lembrar de quando eles eram jovens. Eu trabalho muito e tenho alguns negócios. Mas o que importa mesmo é a família e as pessoas que amamos. Miguel continuou calado, observando Adriano com aqueles olhos inteligentes que não perdiam nada. Vocês querem ir para a escola de carro? Adriano ofereceu. Posso levar vocês e buscar no final do dia, se a mãe de vocês permitir. Sofia olhou para Lucia com olhos brilhantes de expectativa. Tinha sido um dos sonhos dela andar num carro bonito como aquele. Pode, mãe. Por favor. Lucia hesitou, mas viu que seria uma forma de Adriano começar a se aproximar das crianças gradualmente. Pode ir, mas se comportem direitinho. Adriano se levantou, claramente emocionado com a primeira oportunidade de fazer algo pelos filhos. Vamos então. E depois da aula, que tal tomarmos um sorvete? Sofia bateu palmas de alegria, mas Miguel continuou sério. Mãe, você vem com a gente? Ele perguntou, ainda desconfiado do homem estranho. Não, filho. Mamãe precisa trabalhar, mas vocês vão ficar bem com o Adriano. Quando eles saíram, a casa ficou em silêncio novamente. Lucia se sentou no sofá, tentando processar tudo o que tinha acontecido naquela manhã. Em 1 hora, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Adriano voltou alguns minutos depois, claramente emocionado. Eles são incríveis, Lucia. Miguel é sério, responsável, parece mais velho que a idade. E Sofia é pura alegria, pura vida. Eles tiveram que crescer rápido demais, Lucia disse tristemente. Miguel sempre se sentiu responsável por cuidar da irmã e de mim. Não é justo uma criança carregar esse peso. Adriano se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Isso vai mudar. Eles vão poder ser crianças de verdade. Adriano, eu preciso que você entenda uma coisa. Não importa o que aconteceu no passado, não importa quanta culpa você sente. Agora existem 2 crianças envolvidas nisso, e elas são minha prioridade absoluta. São nossa prioridade absoluta, ele corrigiu suavemente. Lucia o olhou por um longo momento. Você realmente quer fazer parte das nossas vidas? Mesmo sabendo que vai ser difícil, que vai demorar para eu confiar em você novamente? Lucia, eu desperdicei 10 anos da minha vida acreditando numa mentira. Construí um império financeiro, mas vivi sozinho e infeliz todo esse tempo. Agora que sei a verdade, agora que encontrei vocês, não vou desperdiçar nem mais um dia. Ela viu a sinceridade nos olhos dele, mas também viu seus próprios medos refletidos na decisão que precisava tomar. Então vamos devagar, muito devagar. Adriano sorriu pela primeira vez desde que chegou, e Lucia se lembrou de por que tinha se apaixonado por ele 10 anos atrás. 3 horas depois, Lucia estava na loja de Dona Carmen tentando se concentrar no trabalho, mas era impossível. Suas mãos tremiam enquanto organizava as roupas nas araras e sua mente não parava de repetir a conversa da manhã. Adriano estava de volta. Adriano sabia sobre as crianças. Adriano queria ser pai. Você está bem, menina? Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que sempre tratava Lucia como filha, se aproximou com cara preocupada. Está pálida desde que chegou. Estou bem, Dona Carmen. Só uma dor de cabeça. Dor de cabeça nada. Conheço essa cara. É cara de quem recebeu notícia que balançou o coreto. Dona Carmen cruzou os braços, numa postura que Lucia conhecia bem. Quando ela ficava assim, não desistia até descobrir a verdade. É complicado. Tudo na vida é complicado, criança. O que importa é como a gente lida com as complicações. Antes que Lucia pudesse responder, a campainha da loja tocou. Ela olhou para a entrada e sentiu o coração disparar novamente. Era Adriano, agora vestido de forma mais casual, jeans e uma camisa social simples, mas ainda assim impossível de passar despercebido. Boa tarde, ele cumprimentou educadamente. Posso falar com a Lúcia? Dona Carmen olhou de Lúcia para Adriano e de volta para Lúcia, os olhos brilhando com curiosidade e um pouco de proteção maternal. E o senhor é? Adriano Montenegro. Sou um amigo antigo da Lucia. O nome fez Dona Carmen arregalar os olhos. Todo mundo na cidade conhecia os Montenegro,
principalmente depois que Adriano tinha expandido os negócios da família e se tornado uma das pessoas mais influentes da região. Dona Carmen, Lucia disse rapidamente, posso conversar com ele uns minutinhos? A senhora hesitou, claramente dividida entre a curiosidade e o instinto protetor, mas acabou concordando. Podem usar o escritório lá atrás, mas deixa a porta aberta. Lucia levou Adriano para o pequeno escritório nos fundos da loja, que era mais um depósito com uma mesa e 2 cadeiras velhas. Ele olhou ao redor do ambiente apertado e empoeirado, mas não fez nenhum comentário. Como foi com as crianças? Lúcia perguntou assim que se sentaram. Foi... Adriano pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Foi a experiência mais intensa da minha vida. Miguel é incrível, Lucia. Ele é sério, responsável, inteligente. Na escola, a professora disse que ele é um dos melhores alunos da turma, mas que se preocupa demais com coisas que não são da idade dele. Lucia suspirou. Ele sempre foi assim. Desde pequeno se sente responsável por cuidar de todos nós. E Sofia é pura alegria. Ela me contou 1000 coisas durante o caminho para a escola. Que quer ser veterinária, que gosta de desenhar, que tem uma boneca chamada Luna que está com o braço quebrado porque não tem dinheiro para consertar. A última informação fez Lucia baixar os olhos, constrangida. Era verdade. Sofia adorava aquela boneca, mas o braço tinha se soltado há meses e elas não tinham dinheiro para levar numa loja de consertos. Lucia, olha para mim. A voz de Adriano era suave, sem julgamento. Não estou falando isso para te magoar. Estou falando porque quero ajudar. E como você pretende ajudar? Chegando com dinheiro e achando que vai resolver tudo? Não. Chegando com amor e tentando construir uma família de verdade. A palavra família fez algo se mexer dentro do peito de Lucia. Era algo que ela sonhava há tanto tempo que tinha quase desistido de acreditar que podia ser possível. Adriano, eles nem sabem que você é o pai deles. Como vamos explicar isso? Como vamos fazer eles entenderem por que você nunca esteve na vida deles? Vamos contar a verdade, de uma forma que eles possam entender. A verdade? Que verdade? Que você acreditou que eu era uma golpista? Que prefere confiar no seu pai a confiar em mim? Que abandonou os próprios filhos por causa de fotos falsas? Adriano passou a mão pelos cabelos, daquele jeito nervoso que Lucia conhecia tão bem. A verdade é que eu cometi o maior erro da minha vida, que deixei o medo e as mentiras de outras pessoas me afastarem das pessoas que mais amava. E você acha que isso vai ser suficiente para 2 crianças que cresceram sem pai? Não, sei que não vai ser suficiente, mas é um começo. Dona Carmen apareceu na porta do escritório, interrompendo a conversa. Lucia, desculpa incomodar, mas chegou uma cliente querendo ver aquele vestido azul do manequim. Já vou, Dona Carmen. Adriano se levantou também. Lucia, você sai que horas? Às 6. Posso buscar você? Podemos pegar as crianças na escola juntos e conversar mais. Lucia hesitou. A situação toda ainda parecia surreal demais para ser verdade. Adriano, isso tudo está acontecendo muito rápido. Eu sei, mas já perdi tempo demais. Não quero perder nem mais um dia. Depois que Adriano saiu, Dona Carmen praticamente correu para o escritório, os olhos brilhando de curiosidade. Lucia Santos, você vai me explicar agora o que está acontecendo. O Adriano Montenegro não vem na minha loja procurar funcionária por acaso. Lucia se sentou pesadamente na cadeira. Dona Carmen era a pessoa mais próxima de uma mãe que ela tinha, desde que os próprios pais morreram num acidente quando ela tinha 18 anos. Se havia alguém com quem ela podia conversar, era ela. Ele é o pai das crianças. Dona Carmen ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, se sentou na cadeira à frente de Lúcia. O pai que nunca apareceu? O que te deixou grávida e sumiu? O mesmo. E o que ele quer agora? Lúcia contou a história toda para Dona Carmen, desde o reencontro da manhã até a revelação sobre as fotos falsas e a morte do pai de Adriano. A senhora escutou tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Meu Deus do céu, ela disse quando Lucia terminou. Que história, menina. E agora? O que eu faço, Dona Carmen? Olha, criança, eu vou te dar a mesma opinião que daria para minha própria filha. Esse homem machucou você muito. Causou uma dor que você carregou sozinha por 10 anos.
Mas se ele está falando a verdade, se ele realmente foi enganado pelo pai, então ele também é vítima nessa história. Mas e as crianças? Elas nem sabem que ele existe. As crianças merecem ter um pai, Lucia. E merecem ter uma vida melhor do que a que vocês estão vivendo agora. Lucia sabia que Dona Carmen estava certa. Miguel e Sofia mereciam oportunidades que ela não podia dar sozinha. Mereciam estudar em escolas melhores, ter brinquedos, roupas novas, não passar necessidade. Mas e se ele resolver ir embora de novo? E se ele cansar de brincar de família e decidir que é complicado demais? Aí você luta pelos seus filhos como sempre lutou. Mas, Lucia, olha nos meus olhos. Dona Carmen segurou as mãos de Lucia. Você não pode viver com medo de ser machucada de novo. Suas crianças não podem pagar o preço dos seus medos. Mas e se ele não for sincero? E se ele for? Você vai negar aos seus filhos a chance de ter um pai por causa do que pode acontecer? O resto do dia passou devagar para Lucia. Cada cliente que entrava na loja, cada peça de roupa que ela dobrava, tudo parecia automático enquanto sua mente processava a situação. Às 5:30, ela estava arrumando o cabelo no espelhinho pequeno do banheiro da loja, quando ouviu a campainha tocar. Era Adriano, pontual como sempre tinha sido nos velhos tempos. Ele acenou para Dona Carmen, que o observava com curiosidade mal disfarçada, e esperou Lucia terminar de arrumar as coisas. Pronta? Ele perguntou quando ela se aproximou. Pronta. No carro, Lucia ficou impressionada com o silêncio confortável entre eles. Depois de tantos anos, depois de tanta mágoa, era estranho como algumas coisas não mudavam. Adriano ainda dirigia da mesma forma cuidadosa, ainda tamborilava os dedos no volante quando estava pensativo. Lucia, ele disse quando pararam no semáforo. Eu quero que você saiba que não estou aqui para complicar a vida de vocês. Estou aqui para melhorar. Como posso ter certeza disso? Porque você me conhece. Pelo menos conhecia. E eu nunca menti para você. Nem uma vez sequer. Era verdade. Mesmo quando eram jovens, mesmo quando ele tinha defeitos, Adriano nunca tinha sido mentiroso. Era uma das coisas que ela mais admirava nele. Chegaram na escola na hora exata. Miguel e Sofia estavam sentados no pátio esperando, e Lucia percebeu que eles tinham ficado mais animados que o normal quando viram o carro se aproximar. Mãe! Sofia correu até o carro assim que desceram. O tio Adriano prometeu sorvete. Tio Adriano? Lucia olhou para ele com uma sobrancelha levantada. Foi ideia dela, Adriano disse claramente constrangido. Eu não sabia como ela devia me chamar. Miguel se aproximou mais devagar, sempre mais observador. Mãe, posso falar com você? Lucia se afastou alguns passos com o filho mais velho. Que foi, amor? Aquele homem, ele gosta de você. A observação fez Lucia se surpreender. Por que você acha isso? Porque ele olha para você do mesmo jeito que o seu Joaquim olha para a Dona Helena. Seu Joaquim e Dona Helena eram os vizinhos mais velhos, casados há 40 anos e ainda apaixonados como adolescentes. Miguel, o Adriano é só um amigo antigo que quer ajudar nossa família. Ele é rico, né? Por que quer ajudar a gente? A pergunta era justa, e Lucia não tinha uma resposta simples. Como explicar para uma criança de 10 anos que o homem rico que apareceu do nada era, na verdade, o pai que ele nunca conheceu? Algumas pessoas gostam de ajudar outras pessoas, filho. Miguel não pareceu convencido, mas não insistiu. Voltaram para junto de Adriano e Sofia, que estava contando animadamente sobre alguma coisa que tinha acontecido na escola. E aí? Adriano perguntou. Sorvete? Pode ser, Lucia concordou. Foram a uma sorveteria no centro da cidade. Um lugar simples, mas limpo. Lucia observou Adriano interagir com as crianças e ficou impressionada com a naturalidade dele. Não parecia forçado ou calculado. Parecia genuinamente interessado em conhecê-los. Sofia, me conta mais sobre esse desenho que você fez na escola, ele disse, se abaixando para ficar na altura dela. É um desenho da nossa família, olha. Sofia tirou uma folha amassada da mochila e mostrou. Era um desenho típico de criança, com ela, Miguel e Lucia sorridentes embaixo de um sol amarelo. A professora disse para desenhar nossa família, então eu desenhei nós três. Lúcia viu uma sombra passar pelos olhos de Adriano quando ele percebeu que não estava incluído na família que a filha desenhava. Mas ele sorriu e elogiou o desenho com sinceridade. Está lindo, Sofia.
Você desenha muito bem. Obrigada. Quando eu crescer vou ser veterinária, mas também vou desenhar nas horas vagas. Que profissão interessante. E você, Miguel? O que quer ser quando crescer? Miguel, que vinha observando a interação em silêncio, demorou para responder. Quero trabalhar para ajudar minha mãe. Ela trabalha muito e fica cansada. A resposta fez o coração de Lucia se apertar. Miguel sempre se preocupava demais com responsabilidades que não eram da idade dele. Sabe, Miguel, Adriano disse cuidadosamente, é muito legal você querer cuidar da sua mãe, mas você também pode ter sonhos só seus. O que você gosta de fazer? Gosto de matemática e de ler. Matemática é ótimo. Eu sempre gostei também. Talvez você possa ser engenheiro, ou contador, ou até mesmo administrador de empresas. Que nem você. A pergunta pegou Adriano de surpresa. Como você sabe o que eu faço? Eu perguntei para a dona Carmen quando a mãe não estava vendo. Ela disse que você tem muitas lojas e é muito rico. Lucia se constrangeu com a curiosidade direta do filho, mas Adriano pareceu achar graça. É verdade, eu tenho algumas lojas. Mas sabe qual é a parte mais legal do meu trabalho? Qual? Poder ajudar outras pessoas. Dou emprego para centenas de famílias, e isso significa que centenas de crianças como vocês têm comida na mesa e podem ir para a escola. Miguel ficou pensativo por um momento. É legal ajudar pessoas. É mesmo. E você pode ajudar pessoas de muitas formas diferentes. Sendo médico, professor, engenheiro, ou até mesmo sendo um bom filho e um bom irmão, como você já é. Pela primeira vez desde que tinham se encontrado, Miguel sorriu para Adriano. Foi um sorriso pequeno, cauteloso, mas foi um começo. Depois do sorvete, Adriano levou todos para casa. No caminho, Sofia cochilou no banco de trás e Miguel ficou olhando pela janela, ainda processando o encontro com aquele homem estranho que tinha aparecido na vida deles. Adriano, Lucia disse baixinho para não acordar Sofia. Preciso conversar com você sobre como vamos contar para eles. Eu sei. Não podemos deixar isso se arrastar muito tempo. Eles vão fazer perguntas difíceis. E nós vamos responder com a verdade, adaptada para a idade deles. Quando chegaram em casa, Adriano ajudou a carregar Sofia, que ainda estava dormindo. Lucia observou ele segurando a filha no colo, subindo os degraus da entrada, e sentiu uma emoção estranha. Era como ver uma cena que deveria ter acontecido centenas de vezes ao longo dos anos, mas estava acontecendo pela primeira vez. Ela é pesada para uma menina de 8 anos, Adriano comentou baixinho depois de deitar Sofia na cama. Ela cresceu muito rápido nos últimos meses. Logo vai precisar de roupas novas. Lucia, sobre isso? Adriano hesitou. Eu sei que você tem orgulho. Sei que sempre se virou sozinha. Mas me deixa ajudar com essas coisas. Roupas, material escolar, o que for necessário. Adriano, isso não é sobre orgulho. É sobre não criar expectativas nas crianças que podem ser quebradas depois. Que expectativas? A expectativa de ter um pai presente? A expectativa de não passar necessidade? Essas são expectativas que toda criança deveria ter. Miguel, que estava na sala escutando a conversa, se aproximou da porta do quarto. Mãe, posso falar com vocês dois? Lucia e Adriano se entreolharam. A expressão séria de Miguel indicava que ele tinha alguma coisa importante para dizer. Claro, filho. Senta aqui com a gente. Miguel se sentou na beira da cama onde Sofia dormia e olhou diretamente para Adriano. Você é nosso pai, não é? O silêncio que se seguiu foi tão intenso que dava para ouvir a respiração de Sofia. Lucia sentiu o mundo parar e Adriano ficou pálido. Miguel, Lúcia começou, mas o menino levantou a mão. Mãe, eu já sei há muito tempo que meu pai não morreu como a senhora sempre disse. Sofia acredita na história, mas eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha. Como você sabia? Adriano perguntou, a voz embargada. Porque quando as pessoas morrem, a gente tem foto delas, a gente visita túmulo, a gente conversa sobre elas. E a mãe nunca fez nada disso sobre meu pai. Lucia se deu conta de que tinha subestimado a inteligência do filho mais velho. Miguel sempre foi observador, sempre fez perguntas, sempre percebeu inconsistências. E quando você chegou hoje, eu vi como a mãe ficou. Ela ficou do mesmo jeito que fica quando alguém fala do meu avô, que ela amava muito e sente saudade. Adriano se ajoelhou na frente de Miguel,
os olhos cheios de lágrimas. Sim, Miguel, eu sou seu pai. E da Sofia também. Por que você nunca veio antes? Porque eu cometi um erro terrível. Acreditei numa mentira e me afastei de vocês. E me arrependo todos os dias. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Você vai embora de novo? Nunca mais. Se vocês me deixarem, eu quero ficar para sempre. E você vai cuidar da mãe? Ela fica muito cansada de trabalhar tanto. Vou cuidar da sua mãe, de você e da Sofia. Vou cuidar da nossa família. Miguel olhou para Lúcia, procurando confirmação nos olhos dela. Mãe, você quer que ele fique? Lúcia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Quero, filho. Quero muito. Miguel se levantou devagar e estendeu a mão para Adriano. Então, bem-vindo à nossa família, pai. O aperto de mão se transformou num abraço quando Adriano puxou o filho para perto, finalmente podendo abraçar uma das crianças que tinha ajudado a criar à distância por tanto tempo. Sofia acordou com o barulho da conversa e se sentou na cama, esfregando os olhos. O que está acontecendo? Ela perguntou sonolenta. Miguel se virou para a irmã com um sorriso que Lúcia não via há muito tempo. Sofia, o tio Adriano não é nosso tio, ele é nosso pai. Sofia ficou olhando de Miguel para Adriano, depois para Lúcia, tentando entender o que estava acontecendo. Aos 8 anos, ela ainda processava o mundo de forma mais simples que o irmão, mas não era boba. Pai? Ela repetiu devagar como se estivesse testando a palavra na boca. De verdade? Adriano se aproximou da cama onde ela estava sentada, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. De verdade, princesa. Mas por que você nunca veio nos visitar? Eu sempre quis ter um pai. A pergunta inocente fez Adriano engolir em seco. Como explicar para uma criança de 8 anos a complexidade dos erros adultos? Porque eu estava perdido, Sofia. Estava num lugar muito longe e não conseguia encontrar o caminho para casa. Mas agora você encontrou? Agora eu encontrei. E nunca mais vou me perder. Sofia desceu da cama e se aproximou de Adriano, estudando o rosto dele com aquela curiosidade intensa das crianças. Você tem os mesmos olhos que eu, ela observou, tocando levemente o rosto dele. A professora sempre disse que a gente herda os olhos dos pais. É verdade. Você herdou meus olhos e o sorriso da sua mãe. Sofia sorriu como se estivesse testando a teoria. E agora você vai morar aqui com a gente? Lúcia interveio antes que Adriano pudesse responder. Sofia, as coisas não são tão simples assim. Vamos conversar sobre tudo isso com calma. Mas ele é nosso pai, Sofia protestou. Pai mora com a família. Miguel, sempre mais maduro, se sentou ao lado da irmã. Sofia, deixa a mãe explicar direito. Lúcia respirou fundo. Aquele momento que ela tanto temia havia chegado, e ela não se sentia preparada. Crianças, vocês precisam entender que o papai e eu ficamos separados por muito tempo. Agora ele voltou, mas precisamos aprender a ser uma família de novo. Quanto tempo isso vai demorar? Sofia perguntou com a impaciência típica da idade. Não sei, amor. Essas coisas levam tempo. Adriano, que tinha ficado quieto observando a dinâmica familiar, pediu licença para falar. Posso dizer uma coisa? Quando todos olharam para ele, continuou. Eu sei que ainda não tenho o direito de opinar sobre as decisões desta família. Sei que preciso conquistar esse direito, mas quero que vocês saibam que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para compensar o tempo perdido. Como? Miguel perguntou direto, sem rodeios. Primeiro, garantindo que vocês não passem mais necessidade. Segundo, tentando ser o pai que vocês merecem ter. A gente não passa necessidade, Miguel disse defensivamente. A mãe cuida muito bem da gente. Adriano percebeu que tinha pisado numa área delicada. Miguel estava protegendo Lúcia e a dignidade da família. Você está certo, Miguel. Sua mãe é uma guerreira e cuidou muito bem de vocês. Eu só quero ajudar a tornar as coisas mais fáceis para ela. Como você vai fazer isso? Sofia perguntou. Bem, primeiro vou pagar todas as contas atrasadas. Depois vamos ver uma casa melhor para vocês morarem, com quartos maiores e um jardim. Uma casa com jardim? Os olhos de Sofia brilharam. Posso ter um cachorro? Lúcia riu pela primeira vez naquela noite. Calma, Sofia, vamos devagar. E eu posso continuar na mesma escola? Miguel perguntou, preocupado.
Gosto dos meus amigos. Claro, Adriano respondeu. Ou se quiserem, posso matricular vocês numa escola particular melhor. Mas a escolha é de vocês. Miguel franziu a testa. Por que uma escola melhor? A nossa escola não é boa? Mais uma vez, Adriano percebeu que estava sendo insensível sem querer. Sua escola é boa, sim. Eu só quis dizer que vocês podem ter mais opções, mais oportunidades. Lucia observava a conversa com sentimentos mistos. Por um lado, ficava emocionada vendo Adriano tentando conectar com as crianças. Por outro, se preocupava com a velocidade das mudanças e com as expectativas que estavam sendo criadas. Adriano, ela disse suavemente, acho que por hoje foi emoção suficiente. As crianças precisam jantar e fazer a lição de casa. Claro. Ele se levantou, mas hesitou. Posso voltar amanhã? Sofia bateu palmas. Pode. Você pode jantar com a gente, se a mãe de vocês permitir. Lucia olhou para os filhos, que a observavam com expectativa. Como podia negar a eles a oportunidade de conhecer o pai? Pode vir. Mas não espere nada muito sofisticado para o jantar. Depois que Adriano saiu, a casa ficou diferente. Havia uma energia nova no ar, uma mistura de esperança e ansiedade que deixava todos agitados. Mãe, Sofia disse enquanto comia o macarrão simples que Lucia tinha preparado. Agora somos uma família de verdade? Sempre fomos uma família de verdade, amor. Só que agora somos uma família maior. Miguel, que vinha empurrando a comida no prato sem comer direito, finalmente falou. Mãe, você ainda ama ele? A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Ela parou com o garfo no meio do caminho e olhou para o filho. Por que você pergunta isso? Porque você ficou diferente hoje. Ficou nervosa, mas também ficou, não sei, mais feliz? Lúcia não sabia como responder. Amor era uma palavra muito forte para alguém que tinha sumido da vida dela por 10 anos. Mas também não podia negar que ver Adriano novamente tinha despertado sentimentos que ela achava que estavam mortos. É complicado, Miguel. Eu amei muito seu pai quando éramos jovens. Agora preciso conhecê-lo de novo. E se você gostar dele de novo? Vamos ser uma família igual às outras? Não sei, filho. Vamos ver o que acontece. Sofia, que tinha escutado a conversa com atenção, fez sua própria pergunta. Mãe, posso chamar ele de papai? Se você quiser, pode chamar. E ele vai me levar na escola amanhã de carro? Lucia riu. Você vai ter que perguntar para ele. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Lucia ficou sozinha na sala pensando em tudo o que tinha acontecido. Em 24 horas, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. As crianças estavam empolgadas, cheias de planos e expectativas. E ela estava apavorada. O celular tocou. Era uma mensagem de Adriano. Obrigado por me deixar conhecer nossos filhos. Eles são maravilhosos. Você fez um trabalho incrível. Lucia digitou e apagou várias respostas antes de enviar uma simples. Eles são meu mundo. E a resposta veio imediatamente. Agora são nosso mundo. Na manhã seguinte, Lucia acordou com barulho na cozinha. Quando foi ver o que era, encontrou Miguel preparando café e tentando fazer sanduíches para levar para a escola. O que você está fazendo, filho? Pensei em ajudar a senhora. O senhor Adriano disse ontem que você trabalha muito. O coração de Lúcia se apertou. Miguel sempre foi maduro demais para a idade, mas desde a conversa com Adriano, parecia ainda mais determinado a ser útil. Miguel, você não precisa se preocupar com essas coisas. É trabalho de adulto. Mas eu quero ajudar. E se o papai ver que eu cuido bem da família, ele vai ficar orgulhoso. A palavra papai na boca de Miguel fez Lucia se emocionar. Depois de anos sendo apenas mãe e pai ao mesmo tempo, de repente havia outra pessoa dividindo essa responsabilidade. Sofia acordou pouco depois, já falando sobre Adriano antes mesmo de tomar café. Mãe, você acha que o papai vai me buscar na escola hoje? Quero apresentar ele para minha professora. Não sei, amor. Ele tem que trabalhar também. Mas quando bateram na porta às 7 da manhã, Lúcia já sabia quem era. Adriano estava lá, pontual como sempre, com 2 sacolas nas mãos. Bom dia, ele disse quando ela abriu a porta. Trouxe café da manhã para todo mundo. As sacolas continham pães frescos, frutas, iogurte,
suco natural, presunto, queijo. Um café da manhã completo e nutritivo como as crianças não comiam há muito tempo. Adriano, você não precisava. Eu quis. E antes que você proteste, não é caridade. É um pai cuidando da família. Sofia correu para abraçar Adriano assim que o viu gritando, papai! Com toda a naturalidade do mundo. Miguel foi mais contido, mas sorriu e aceitou o abraço que Adriano ofereceu. Durante o café, Adriano perguntou sobre os planos das crianças para o dia. Interessou-se pelas matérias que eles mais gostavam. Quis saber sobre os amigos, sobre os professores. Lúcia observava tudo e percebia que não era forçado. Adriano realmente queria conhecer os filhos. Papai, Sofia disse com a boca cheia de pão com geleia. Você pode me buscar na escola hoje? Quero que todo mundo veja meu pai. Claro, princesa. Vou buscar você e o Miguel. E a mãe também. A gente pode ir tomar sorvete de novo? Adriano olhou para Lucia. Se sua mãe quiser. Mãe, por favor, Sofia implorou. Vai ser divertido. Lucia percebeu que estava sendo envolvida numa dinâmica familiar que ela havia sonhado por anos, mas que agora a deixava nervosa. Era bom demais para ser verdade. Está bem, mas só por algumas horas. Depois que Adriano levou as crianças para a escola, Lucia foi trabalhar com a cabeça confusa. Dona Carmen percebeu imediatamente que alguma coisa tinha mudado. Conta tudo, ela disse assim que abriram a loja. Lucia contou sobre a noite anterior, sobre como as crianças tinham reagido, sobre as expectativas que estavam sendo criadas. E você? Como está se sentindo? Confusa, com medo, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. É normal, criança. Você está protegendo seu coração e o coração dos seus filhos, mas não pode deixar o medo impedir que vocês sejam felizes. E se ele cansar? E se descobrir que ter família é mais complicado do que pensava? E se não cansar? E se vocês conseguirem ser felizes juntos? À tarde, quando Adriano foi buscar Lucia na loja, Dona Carmen fez questão de conversar com ele pessoalmente. Jovem, ela disse com aquele tom maternal que não aceitava contestação. Essas crianças já sofreram demais. Se você não tem certeza absoluta de que quer fazer parte da vida delas, é melhor sair agora. Tenho certeza absoluta, Adriano respondeu sem hesitar. Elas são meus filhos, e Lucia é a mulher que eu deveria ter casado 10 anos atrás. Então você vai ter que trabalhar muito para reconquistar a confiança dela. E a das crianças também. Eu sei. E estou disposto a fazer o que for necessário. Quando chegaram na escola, Sofia correu ao encontro deles gritando, papai! Tão alto que várias outras crianças e mães se viraram para olhar. Lucia ficou constrangida com a atenção, mas Adriano pegou Sofia no colo com orgulho. Todo mundo, esse é meu papai! Sofia anunciou para qualquer um que quisesse ouvir. Miguel apareceu logo depois mais contido, mas visivelmente feliz. No caminho para a sorveteria, ele contou que tinha falado sobre Adriano para os amigos da escola. O que você falou? Adriano perguntou curioso. Que meu pai voltou de uma viagem muito longa e agora vai morar com a gente. A versão adaptada da verdade fez Lúcia sorrir. Miguel sempre foi inteligente para encontrar formas de proteger a família sem mentir completamente. Na sorveteria, outras famílias os observavam discretamente. Era impossível não notar o contraste. Adriano claramente bem-sucedido, Lúcia e as crianças com roupas simples mas limpas, mas todos obviamente felizes juntos. Papai, Sofia disse lambendo o sorvete de morango. Quando você vai morar com a gente? A pergunta fez Lucia engasgar com o próprio sorvete. Era exatamente o que ela estava temendo. As crianças estavam criando expectativas que talvez não pudessem ser atendidas. Sofia, o papai tem a casa dele, Lucia disse rapidamente. Mas família mora junta, Sofia insistiu. Na escola, todo mundo mora com o pai e a mãe. Adriano percebeu o desconforto de Lucia e interveio cuidadosamente. Sofia, sua mãe está certa. Eu tenho minha casa, e vocês têm a casa de vocês. Mas isso não significa que não somos uma família. Então, quando você vai se casar com a mãe? Desta vez foi Adriano que quase engasgou. Miguel riu da cara dos dois adultos. Sofia! Lucia exclamou, vermelha de constrangimento. Que foi? O pai da Maria se casou com a mãe dela e agora eles são felizes para sempre.
As coisas não são tão simples assim na vida real, princesa. Adriano explicou pacientemente. Às vezes os adultos precisam de tempo para se conhecer de novo. Quanto tempo? Miguel veio em socorro dos pais. Sofia, para de fazer perguntas e come logo esse sorvete antes que derreta. Mais tarde, quando Adriano os deixou em casa, Lucia o acompanhou até o carro para conversar. As crianças estão criando expectativas muito altas, ela disse preocupada. Eu sei, e estou tentando ser cuidadoso. Adriano, você tem certeza de que quer isso? Ter família é muito diferente de visitar de vez em quando. É responsabilidade constante, é preocupação, é abrir mão de coisas. Lucia, eu desperdicei 10 anos da minha vida construindo um império vazio. Tenho dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas vou para casa todas as noites para uma mansão vazia e silenciosa. Você acha que eu prefiro isso a ter uma família? Mas... Não tem mas. Eu quero acordar todos os dias sabendo que tenho vocês 3. Quero ajudar Miguel com a lição de matemática. Quero ouvir Sofia falar sobre os desenhos dela. Quero jantar em família, ver televisão juntos, brigar porque alguém não arrumou o quarto. Lucia o observou falar e viu sinceridade nos olhos dele, mas também viu que ele tinha uma visão um pouco romântica da vida familiar. E quando Sofia fizer birra, quando Miguel estiver mal-humorado, quando eu estiver cansada e irritada, quando as contas apertarem, quando alguém ficar doente, vida em família não é só momentos felizes. Eu sei, e quero participar de tudo isso também, dos momentos difíceis e dos momentos bons. Lucia suspirou. Está bem, mas vamos devagar, muito devagar. Devagar, ele concordou. Mas vamos. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir, Lucia percebeu uma mudança sutil, mas importante. Pela primeira vez em anos, Miguel e Sofia pareciam realmente crianças, animadas, esperançosas, falando sobre planos para o futuro. E ela própria, pela primeira vez em 10 anos, se permitiu sonhar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ser uma família de verdade. 2 semanas depois, a rotina da família tinha mudado completamente. Adriano aparecia todas as manhãs com café da manhã, levava as crianças para a escola, buscava Lucia no trabalho e passavam as tardes juntos. Para quem olhasse de fora, pareciam uma família normal, mas Lucia sabia que ainda havia muitas camadas de complexidade por baixo da superfície. Miguel estava se abrindo gradualmente. Passou a contar sobre os problemas na escola, pediu ajuda com a lição de matemática e até riu das piadas ruins de Adriano. Mas Lúcia percebia que o filho ainda estava testando os limites, observando se o pai ia mesmo ficar ou se era apenas uma fase passageira. Sofia, por outro lado, tinha se entregado completamente. Chamava Adriano de papai, com toda a naturalidade. Contava todos os detalhes do dia para ele e dormia todas as noites, pedindo para ele contar uma história. Era como se ela estivesse compensando os 8 anos sem pai de uma vez só. Mãe, Miguel disse numa quinta-feira à noite, depois que Adriano tinha ido embora. Você acha que ele vai mesmo ficar para sempre? Lucia parou de lavar a louça e olhou para o filho. Por que você pergunta isso? Porque às vezes ele parece meio perdido, como se não soubesse direito como ser pai. A observação de Miguel era perspicaz. Adriano realmente estava aprendendo a ser pai na marra, tentando compensar 10 anos perdidos em algumas semanas. Ninguém nasce sabendo ser pai, Miguel. Ele está aprendendo igual a mim quando vocês nasceram. Mas você nunca desistiu. Ele também não vai desistir. Como você sabe? Lucia secou as mãos e se sentou ao lado do filho. Porque eu vejo nos olhos dele o mesmo amor que sinto por vocês. E quando você ama alguém de verdade, não desiste. Miguel ficou pensativo por um momento. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda ama ele? A pergunta que Lucia vinha evitando responder para si mesma estava ali, na boca do filho de 10 anos. É complicado, Miguel. Eu amei muito seu pai quando éramos jovens. Agora estou conhecendo ele de novo. Mas você gosta dele? Lucia suspirou. Gosto. Mais do que eu gostaria de admitir. Na sexta-feira, Adriano sugeriu que todos passassem o fim de semana numa casa que ele tinha na praia. As crianças ficaram eufóricas com a ideia, mas Lúcia hesitou. Não sei, Adriano. Passar o fim de semana junto...
Não é ir muito rápido? São só 2 dias, Lucia. As crianças merecem conhecer o mar. Era verdade. Miguel e Sofia nunca tinham visto o mar de perto. Lucia nunca teve dinheiro para levar os filhos numa viagem, mesmo que fosse só para a praia. Por favor, mãe, Sofia implorou. Quero fazer castelo de areia! E eu quero aprender a nadar, Miguel acrescentou. Lucia cedeu, mais uma vez pensando no bem das crianças. A casa na praia era simples, mas confortável. 3 quartos, sala ampla, cozinha equipada e uma varanda que dava direto para a areia. As crianças correram para a praia assim que chegaram, gritando de alegria ao ver a imensidão azul do oceano. Nunca vi eles tão felizes, Lucia comentou, observando Miguel e Sofia correrem na areia. Nem eu, Adriano respondeu. Obrigado por aceitar vir. Durante o dia, Adriano ensinou Miguel a nadar nas ondas pequenas, enquanto Sofia fazia castelos de areia com Lucia. Pareciam uma família de férias normal, e Lucia se permitiu relaxar pela primeira vez em anos. À noite, depois que as crianças dormiram exaustas pelo dia na praia, Lucia e Adriano ficaram na varanda conversando. Eles estão se adaptando bem, Adriano observou. Sofia sim. Miguel ainda está cauteloso. Ele me perguntou hoje se eu ia embora depois do fim de semana. E o que você respondeu? Que não. Que vou ficar para sempre, se vocês me deixarem. Lucia olhou para as ondas quebrando na praia. Adriano, você tem certeza de que quer isso? Essa vida simples, essa responsabilidade constante? Por que você continua duvidando? Porque 10 anos é muito tempo. Porque você construiu uma vida sem nós. Porque talvez você esteja se sentindo culpado e confundindo culpa com amor. Adriano se virou para ela. Lucia, olha para mim. Quando ela encontrou os olhos dele, ele continuou. Não é culpa, é amor. O mesmo amor que senti por você 10 anos atrás, só que agora multiplicado por 3. Como posso ter certeza? Me dando uma chance de provar. No sábado pela manhã, Miguel acordou com febre. Nada sério, provavelmente só cansaço do dia anterior. Mas Lucia ficou preocupada como qualquer mãe fica. Vamos voltar para a cidade, ela disse, preparando as coisas. Por quê? É só uma febrinha, Adriano protestou. Você não entende. Miguel nunca fica doente. Quando ele fica, é porque está realmente mal. Adriano viu Lucia em modo mãe protetora pela primeira vez e entendeu que não devia discutir. Eles voltaram para a cidade, levaram Miguel no médico e descobriram que era mesmo só cansaço. Mas o episódio mostrou para Adriano um lado da paternidade que ele não havia considerado. A preocupação constante, o medo de que algo aconteça com os filhos, a responsabilidade de tomar decisões que afetam outras pessoas. Foi assustador, ele confessou para Lucia no hospital, enquanto esperavam o resultado dos exames de Miguel. É assim todos os dias. Cada febre, cada arranhão, cada problema na escola. Você se preocupa sempre. Como você conseguiu fazer isso sozinha por 10 anos? Porque não tinha escolha. E porque o amor pelos filhos dá uma força que a gente nem sabia que tinha. Adriano segurou a mão dela. Agora você não está mais sozinha. Na segunda semana de outubro, aconteceu o primeiro conflito sério. Miguel tinha tirado uma nota baixa em português e tentou esconder de Lúcia. Quando ela descobriu, brigou com o filho. Adriano tentou intervir, defendendo Miguel, e Lucia explodiu. Você não pode chegar aqui e querer mudar a forma como eu educo meus filhos. Nossos filhos, Adriano corrigiu. Você não esteve aqui por 10 anos. Não sabe nada sobre criar essas crianças. A briga aconteceu na frente de Miguel e Sofia, que ficaram assustados vendo os pais discutirem. Sofia começou a chorar, e Miguel se trancou no quarto. Adriano saiu de casa sem dizer nada, e Lucia ficou se perguntando se tinha estragado tudo. 3 horas depois, ele voltou com flores e um pedido de desculpas. Você está certa. Eu não tenho experiência, não sei como educar crianças, mas quero aprender. Me ensina? Foi a primeira vez que Lucia viu Adriano admitir que não sabia algo, que precisava de ajuda. E foi nesse momento que ela percebeu que talvez ele realmente tivesse mudado. Eles conversaram com Miguel e Sofia, explicaram que os pais às vezes discordam sobre coisas, mas que isso não significa que não se amam ou que vão se separar. Vocês vão se casar?
Sofia perguntou com esperança. Lucia e Adriano se entreolharam. A pergunta pairou no ar sem resposta, mas pela primeira vez, nenhum dos dois descartou a possibilidade completamente. 6 meses depois daquele primeiro encontro inesperado, a vida da família tinha se transformado completamente. Lucia acordava todas as manhãs na casa nova que Adriano tinha comprado. Não uma mansão ostensiva, mas uma casa confortável de 3 quartos num bairro tranquilo, com um jardim onde Sofia podia brincar e Miguel tinha espaço para estudar em paz. Nesta manhã de sábado em particular, ela desceu para a cozinha e encontrou Adriano preparando panquecas enquanto as crianças ajudavam. Sofia estava toda suja de farinha, tentando mexer a massa numa tigela grande demais para ela. Miguel cortava frutas com a seriedade de sempre, mas com um sorriso no rosto que Lucia não via há anos. "Bom dia, família", ela disse, beijando a cabeça de cada um. "Mãe, o papai está fazendo panquecas no formato de animais", Sofia gritou animada. "A minha vai ser um elefante. E a minha vai ser normal", Miguel acrescentou sempre prático. "Mas com chocolate." Adriano se virou para Lúcia com um sorriso. Ele tinha farinha no cabelo e uma mancha de massa na camisa, mas parecia o homem mais feliz do mundo. "Como dormiu?" ele perguntou, roubando um beijinho. "Melhor do que durmo há 10 anos. Era verdade. Pela primeira vez desde que se tornara mãe, Lucia dormia tranquila, sabendo que não estava sozinha carregando todas as responsabilidades. Adriano tinha se mostrado um companheiro verdadeiro, dividindo desde as tarefas domésticas até as preocupações com as crianças. Durante o café da manhã, Miguel contou sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo na escola nova. A escola particular que Adriano tinha escolhido não era a mais cara da cidade, mas era excelente, com professores dedicados e uma estrutura que permitia às crianças explorarem seus talentos. "E você, Sofia? Como está sua aula de arte?" Adriano perguntou. "Muito boa. A professora disse que eu desenho muito bem e que posso participar de uma exposição no fim do ano." Lucia observava essas conversas cotidianas com o coração cheio. Durante anos ela tinha sido a única pessoa interessada nos sonhos e conquistas dos filhos. Agora eles tinham um pai que realmente se importava, que fazia perguntas de verdade e escutava as respostas com atenção. Depois do café, Adriano precisou sair para resolver alguns assuntos da empresa. Mesmo sendo sábado, às vezes apareciam questões urgentes que exigiam a presença dele. Mas agora era diferente. Antes, ele passaria o fim de semana inteiro trabalhando. Agora, ia resolver rápido para voltar para a família. "Volto antes do almoço", ele prometeu, beijando Lucia e abraçando as crianças. "E à tarde vamos ao parque, como combinamos." Depois que ele saiu, Miguel se aproximou de Lucia com aquela expressão séria que ela conhecia bem. "Mãe, posso conversar com você?" "Claro, filho. Que foi?" Eles se sentaram no sofá da sala, enquanto Sofia estava no quintal brincando com as bonecas novas que Adriano tinha dado a ela. "Eu queria te perguntar uma coisa sobre o papai." "Diga." "Você acha que ele vai ficar mesmo? Para sempre?" A pergunta mostrava que, mesmo com todos os progressos, Miguel ainda carregava inseguranças. Era compreensível. Uma criança que cresceu sem pai não confia facilmente. "Por que você pergunta isso, Miguel?" "Porque ontem eu ouvi ele conversando no telefone com alguém da empresa. A pessoa estava oferecendo um negócio em outro estado, uma oportunidade muito boa. E ele recusou." Lucia sorriu. "E o que tem isso? Ele recusou porque disse que não queria ficar longe da família. Disse que nenhum dinheiro no mundo vale mais que estar perto de nós. E isso te deixou preocupado?" "Não, me deixou feliz, porque aí eu entendi que ele realmente mudou. O papai antigo, aquele que a gente não conheceu, talvez tivesse aceitado a proposta, mas o papai de agora escolheu ficar com a gente." Lucia abraçou o filho, emocionada com a maturidade dele. "Ele escolheu ficar conosco, Miguel, para sempre." "Eu sei. E mãe, tem outra coisa que eu quero te falar." "O quê?" "Obrigado por ter dado uma chance para ele. Eu sei que foi difícil, que você ficou com medo, mas você deixou ele provar que mudou, e agora nós temos uma família completa." Lúcia sentiu lágrimas nos olhos. Às vezes esquecia que Miguel, apesar dos 10 anos, entendia muito mais do que aparentava.
Obrigada a você por ter aceitado ele como pai. Não foi difícil. Ele é legal. E ele ama a gente de verdade. À tarde, como prometido, Adriano voltou e eles foram ao parque. Era um programa simples, nada luxuoso, mas que fazia as crianças felizes. Miguel jogou futebol com o pai enquanto Lúcia e Sofia fizeram um piquenique na grama. Mãe, Sofia disse, mordiscando um sanduíche. Posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Você vai casar com o papai? A pergunta pegou Lúcia de surpresa. As crianças vinham fazendo perguntas sobre casamento há semanas, mas ela e Adriano ainda não tinham conversado seriamente sobre isso. Por que você quer saber? Porque na escola todo mundo que tem pai e mãe, os pais são casados. E eu quero que vocês sejam casados também. O casamento não é o que torna uma família real, Sofia. O amor é que torna. Mas vocês se amam, né? Lúcia olhou para Adriano, que estava ensinando Miguel a chutar a bola com mais força. 6 meses atrás, ela teria hesitado em responder essa pergunta. Agora, a resposta era clara. Sim, nós nos amamos. Então, por que não casam? As coisas de adultos são mais complicadas, princesa. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Lúcia e Adriano se sentaram na varanda da casa nova. Era um ritual que eles tinham desenvolvido. Conversar sobre o dia, sobre os planos, sobre a vida que estavam construindo juntos. As crianças perguntaram sobre casamento hoje? Lúcia comentou. Perguntaram para mim também. Miguel quer saber quando vamos oficializar tudo. E o que você acha? Adriano segurou a mão dela. Acho que já somos uma família em todos os sentidos. O papel não muda isso. Mas se é importante para você e para as crianças, não é sobre o papel. É sobre o compromisso. Sobre mostrar para eles que isso aqui é para sempre. Lúcia, eu não preciso de um papel para saber que isso é para sempre. Mas se você quiser casar, eu topo. Na verdade, eu adoraria casar com você. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas no céu limpo. Adriano, Lúcia disse finalmente, tem uma coisa que eu nunca te falei. O quê? Eu te perdoei completamente. Todas as mágoas, toda a raiva, toda a tristeza. Perdoei tudo. Como conseguiu? Porque vi você com as crianças. Vi o esforço que você fez para ser o pai que eles merecem. Vi como você mudou sua vida inteira por nós. E percebi que carregar rancor só ia me impedir de ser feliz. Adriano beijou a mão dela. Obrigado por me perdoar. E obrigado por me dar a chance de ser o pai e o companheiro que deveria ter sido desde o início. Obrigado a você por não ter desistido, mesmo quando eu estava sendo difícil. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro. Miguel e Sofia foram pajem e daminha. Dona Carmen chorou de emoção, e alguns amigos próximos celebraram com eles. Não foi um casamento luxuoso, mas foi cheio de amor e alegria genuína. Na festa depois da cerimônia, que aconteceu no quintal da casa deles, Adriano fez um discurso emocionante. 1 ano atrás, eu era um homem rico, mas vazio. Hoje, sou um homem completo. Lúcia, Miguel e Sofia me ensinaram que a verdadeira riqueza está na família, no amor, na presença constante na vida das pessoas que amamos. Ele olhou para as crianças, que estavam sentadas na primeira fileira com sorrisos enormes. Miguel, Sofia, obrigado por me aceitarem como pai. Prometo que vou estar sempre aqui para vocês, nos momentos bons e nos momentos difíceis. E ele cumpriu a promessa. Nos anos que se seguiram, Adriano esteve presente em cada apresentação escolar, cada jogo de futebol do Miguel, cada exposição de arte da Sofia. Esteve lá quando Miguel quebrou o braço andando de bicicleta, quando Sofia teve catapora, quando Lúcia pegou uma gripe forte. Ele aprendeu que ser pai não era sobre dar presentes caros ou resolver todos os problemas com dinheiro. Era sobre estar presente, escutar, apoiar e mostrar através de ações que o amor é incondicional. A família que quase se perdeu por causa de mentiras e orgulho ferido se tornou mais forte do que nunca. E Lúcia, que durante 10 anos acreditou que seria sempre sozinha, descobriu que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, incluindo o tempo perdido e as cicatrizes do passado. A batida inesperada na porta naquela manhã de terça-feira não trouxe apenas um homem arrependido. Trouxe de volta a esperança, a família completa,
E a certeza de que nunca é tarde demais para recomeçar quando o amor é real. Fim da história.